e se a gente estiver olhando FNAF Security Breach de um jeito errado? E se tudo que a gente viu do Pizzaplex, a história da Vanny, os animatrônicos vindo, Glamrock Freddy sendo nosso amigo, e tudo isso, na verdade, se passou pelo ponto de vista do Gregory. Como se o Gregory tivesse contando a história ou vivendo ela pelo que ele imagina. Bom, a teoria que eu tenho hoje pra vocês é um negócio um pouco estranho, mas encaixa muito perfeitamente em tudo que a gente viu em Security Breach, em todas as teorias, em todas as coisas, todas as paradas que estão acontecendo. Vamos lá, pessoas, hoje é o dia de teorias, não sou o dono da verdade, não estou aqui também para dar o martelo que essa é a história mesmo, estou aqui só para elaborar com vocês o que vem a ser Into the Madness. A gente já está começando a teorizar para esse futuro jogo, mas também eu quero dar um outro ponto de vista do que pode ser o Security Breach, um negócio que eu pensei aqui, e compartilhar com vocês. Então, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então vamos lá, pessoas, sente-se e acomode-se, pois hoje vai ser um pouco viajado. E a gente vai elaborar um negócio um tanto quanto interessante com vocês. Primeiramente, eu tenho que fazer vocês lembrarem de tudo que essa franquia é e tudo que ela tem dentro ao longo de todos esses anos. Por mais que a gente esteja vendo jogos que aconteceram várias coisas, por exemplo, coisas essas atacadas, envolvendo uma família, né, que tem um homem que acabou matando crianças e colocando ela dentro de animatrônicos, mas a gente sabe que pelo Help Wanted, isso meio que mudou a perspectiva. A perspectiva que nós tivemos é que era um jogo feito por um desenvolvedor indie, e esse mesmo cara, ele tava fazendo esses jogos para brincar com as lendas urbanas, entre grandes aspas, de tudo o que aconteceu envolvendo a Freddy Fazbear Pizza ao decorrer dos anos. O que acontece? Por mais que a gente tenha visto, tipo, lá no FNAF 4, que tem a mordida lá da criança, que não sei o quê, ou se não, Sister Location, que tem lá uma pessoa que tá indo atrás do pai, sei lá, aí tem uma animatrônica enorme que vai e fica te manipulando o jogo inteiro, aquela coisa toda. E tudo isso, ao ponto de vista da Fazbear Entertainment, que a gente viu no Help Wanted, é considerado lenda urbana e não é de verdade. Melhor dizendo, é como se eles tivessem feito esses jogos para meio que, brinca com a lenda urbana do que a galera fala no passado. Isso eu tô falando que Five Nights at Freddy's brinca muito por conta que os próprios livros brincam também com essas lendas e contam suas histórias, imaginando várias outras situações e várias outras coisas que podem ter acontecido. Principalmente nos 3 primeiros livros, onde conta a história da Charlie e que ela é bem diferente, aquela história seria um outro universo alternativo, mas também dá a entender de que seria só do universo dela e não no universo de FNAF mesmo, né, que a gente conhece dos jogos. Mas no universo dos jogos, aparentemente os jogos foram feitos, né, por esse desenvolvedor indie, a mandado da Fazbear Entertainment. Ou seja, no Help Wanted nós descobrimos que esse cara indie foi pago pela Fazbear para fazer os jogos e meio que colocar essas coisas como lendas urbanas. Então é tipo assim, a gente sabe que as coisas que aconteceram, mas quem colocou de propósito foi a própria Fazbear, tentando lucrar em cima disso. O próprio Help Wanted, a grande premissa dele é isso, eles estão brincando com as coisas do passado e vão reviver em uma outra forma, em uma outra experiência em realidade virtual. E ali dentro nós tivemos vários problemas que aconteceram, que foram as 2 equipes que acabaram trabalhando no jogo e descobriram o vírus Glitch Trap, e aí ele acabou saindo e infectando a cabeça de alguém. Mas isso é o jogo do Help Wanted e que ainda assim foi lançado pela Fazbear, sabe? Lançou, mesmo com esses problemas e com todas essas coisas. Bizarro. Mas aí agora nós temos Five Nights at Freddy's Security Breach, onde seria o primeiro jogo em que talvez não se descreve como jogo, mas ao mesmo tempo é muito estranho. Tipo, é o Gregory falando com o animatrônico o dia inteiro, os animatrônicos têm personalidade pra caramba, eles falam, eles conversam, eles trocam ideia, eles são mega inteligentes, eles, tipo, são quase vivos, é como se fosse uma pessoa ali dentro mesmo. Ou isso tá indicando que eles têm uma alma, ou isso na verdade tá indicando uma outra coisa que eu comecei a parar pra pensar. Pois, aparentemente, é estranho ver que o primeiro jogo de toda uma franquia em que se pintou como, são só jogos brincando com lendas urbanas, e se o Security Breach
também for a mesma coisa, onde seria o primeiro FNAF que a gente tá contando que passaria no universo e se passaria como a história normalmente foi, tipo, beleza, a gente tá revivenciando a Pizzaplex, a Fazbear montou tudo isso, mas ainda é um jogo, ainda estamos vendo o ponto de vista, sabe, do Gregory, do jogo e tudo mais. Então, tipo, é um pouco esquisito, porque logo agora, ainda mais com o que nós vimos no Help Wanted, que também foi colocado entre aspas dentro do jogo, e aí agora o Security Breach, ele estaria se passando realmente de verdade? Ele não teria essa desculpa de você estar jogando dentro do jogo? Pois algumas coisas acontecem que é um pouco meio que esquisitas, onde o Gregory, ele vai enxergar a Vanny, a visão dele fica toda turva, toda bugada, os animatrônicos eles conversam muito, eles trocam muita ideia, e isso nunca é explicado. Várias coisas não são explicadas ou não são conversadas. Eu não tô querendo dizer que, não, mas isso é culpa desse não sei o que. Não! E se isso foi feito de propósito? Pois na verdade a gente tá só revivendo a história de uma das crianças que sobreviveram ao ataque que aconteceu numa tal de Pizzaplex. E se tudo que nós estamos vendo e tudo que nós estamos vivenciando é na verdade as memórias do que uma criança descobriu dentro de um complexo extremamente atacado e que a realidade ali dentro é totalmente diferente do que a gente poderia imaginar. E se o Fred, na verdade, nunca falou, e nem os outros animatrônicos também, e isso foi criado só pra perspectiva de uma criança que tá assustada, com medo, e andando pra cima e pra baixo, tendo que consertar um animatrônico gigante. A gente não para pra pensar que é uma criança, que ela joga um kart em cima de um animatrônico, que um animatrônico extremamente pesado, deve pesar tipo 1 tonelada ou 500 quilos, de puro ferro, ela joga um kart e destrói, ou ela joga um balde e destrói o Montgomery, ela compacta no lixo um animatrônico. Tipo, a criança, ela arrebenta os animatrônicos no meio, e o Fred é o único amigo dela. É muito esquisito. É muito estranho, pois parece que tudo isso tá sendo contado, ou pelo menos a gente tá vendo, pelo ponto de vista do Gregory, como se fosse uma criança que sobreviveu a uma dessas lendas urbanas, que sobreviveu a uma dessas coisas que pode ter acontecido. E a realidade ali dentro do Security Breach é muito pior, ou tão horrível que a gente nem consegue imaginar direito. Talvez a gente comece a dar uma olhada em Security Breach por um outro ponto de vista. O ponto de vista que, na verdade, o Gregory, ele tá interpretando as coisas que ele viveu daquela forma. Imagina o seguinte, é como se a gente estivesse olhando pela ótica do Gregory as coisas que estão acontecendo. E elas, na verdade, não aconteceram daquele jeito, ou elas aconteceram de um jeito muito mais atacado. Mas quando você é criança, é facilmente perceptível que a criança, ela modifica a mente, ou ela acaba colocando alguns detalhes a mais, ou sabe, não só criança, né? Vamos concordar que até hoje tem gente que meio que aumenta ou inventa a história, entendeu? É mais nisso que FNAF já brincou e já até colocou em outros Five Nights at Freddy's. Por exemplo, FNAF 4. Dentro do FNAF 4, a gente tem uma criança que tá chorando, vendo os animatrônicos, ela fica extremamente atacada por aquilo ali. E sempre teve a ideia de que, tipo, uma criança, olhando pra escuridão, é facilmente enganada pelo que ela está vendo. Isso o próprio Scott Calton falou em um dos posts dele na própria página do Scott Games. Tipo, por que ele falaria isso? Será que ele tá querendo dizer que aquilo tudo é pelo ponto de vista de alguém? E é basicamente o que a gente teve hoje. Five Nights at Freddy's 4, a gente tá vivenciando o ponto de vista de alguém, um desenvolvedor indie que viu a lenda urbana daquela época e tá colocando aquelas informações do que aconteceu com essa família ou o que aconteceu dentro da Fazbear Entertainment, mas é a própria Fazbear Entertainment colocando aquilo no ar, é a própria Fazbear Entertainment colocando as coisas pra ele desenvolver. E lá dentro nós temos ainda o mesmo paralelo do tipo, uma criança conversa com um dos únicos animatrônicos que é um Golden Fred, que é um Fredico que fica andando pra cima e pra baixo, é um Fred de pelúcia. E aí esse Fred fala com ela e conversa, e a gente depois percebe que na verdade aquele Fred tá sendo usado pelo pai daquela criança, que é o William Afton. Ele tá prometendo que vai remontar aquela criança, né? E vai fazer ela ficar inteira de novo. Não tô dizendo que o Gregory e a criança chorando elas são a mesma coisa, pelo amor de Deus, isso aí é outra teoria. Tem a teoria do Linkzinho, que já até falou a respeito disso, e tem outras teorias por aí que falam a respeito disso, mas não é essa teoria. A minha teoria que eu estou dizendo é, e se FNAF Security Breach ainda brinca com essa mesma ideia?
onde os animatrônicos e as coisas que nós estamos vendo é só pelo ponto de vista de uma criança, porque é tudo grande, é tudo fantástico, é tudo enorme. A criança vendo as coisas e tem, tipo, milhares de arcades. Eu não consigo entender como tem um lugar com um monte de fliperama. É um monte de fliperama, tudo jogado no mesmo lugar. Eu não consigo entender da onde tem um monte de fliperama. Isso parece quase como se você estivesse relembrando o lugar e contando pra alguém. E contando como que era andar naquele lugar. E contando como se fosse viver aquele lugar de novo. Tipo, é como se você estivesse contando como que era o fliperama. E o fliperama tem tipo 300 fliperama. Não é assim. A gente sabe que deve ter tipo uns 30 no máximo. Eu tenho umas memórias quando eu era criança de ir em fliperamas antigos e achar que o negócio era enorme, era mágico, tudo mais. E quando eu vou ver as fotos, não era nada daquilo. Era totalmente diferente. Era muito estranho. E a mesma coisa pode ser que esteja acontecendo aqui. A criança, Gregory, está contando essa história, ou pelo menos estão colocando do ponto de vista dele, do que pode ter acontecido dentro do Pizzaplex, para os animatrônicos serem destruídos, ou para ter um mal lá dentro encarnado e tudo mais, que tá voltando à vida de novo. E pode ser que essa criança vivenciou tudo isso, e ela tá recontando da forma dela, da forma que ela entende aquilo lá. E isso talvez possa vir pro Into the Madness. Eu acabei pensando nisso porque, tipo, será que esse FNAF, o Security Breach, vai ser realmente o primeiro FNAF em que ele não vai se passar dentro de um jogo, ele vai ser realmente o pé no chão, ele vai ser realmente aquele FNAF que a gente tanto queria, que era pra ver tudo de uma maneira real, mas quando a gente percebe que a realidade, entre aspas, parece que tá muito mais fantasiosa e muito mais louca e muito mais, sabe, imaginativa do que o normal. Tá certo que beleza, Cor, mas é uma franquia que as crianças voltam dentro do animatrônico e o outro lá fica voltando toda hora. O que você tá esperando? Você quer que o negócio seja pé no chão? Você quer que o negócio seja real? Não é nesse ponto que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer que, tipo, um FNAF que se passa realmente sem ser ponto de vista de ninguém, ser realmente aquilo que aconteceu. Pois eu comecei a pensar, será que o Gregory, ele tá vendo as coisas realmente da maneira correta? Será que aquilo realmente foi o que aconteceu? Ou se isso é só a lembrança dele do que pode ter rolado no Pizzaplex? Ele ser uma das poucas crianças que sobreviveram àquele lugar. Porque FNAF brinca muito com isso. Os livros não deixaram de brincar com isso. Os outros jogos também não deixaram de brincar. Toda essa franquia é sempre esse negócio de uma lenda urbana sendo revivida, onde a Fazbear Entertainment, ou os lugares dela, acabam pegando as crianças e fazendo essas coisas ruins. Então, tipo, será que agora não é a mesma coisa? Eu comecei a pensar principalmente nesses pontos, e principalmente em coisas no Security Breach que talvez... Será que não é por culpa da STU, mas seria de propósito? Será que a daycare é daquele tamanho mesmo? Tipo, quantos pais colocariam a quantidade de criança pra ficar naquela daycare? A daycare é gigante. Tem um teatro lá dentro, tem um negócio gigante. Será que tudo isso não é exageradamente do ponto de vista de uma criança? Ainda mais com outros lugares que nem eu falei pra vocês, tipo, tem 7 fliperamas dentro do jogo. 7 tipo fliperamas e salas de fliperama enormes com tipo uns 100, 200, 300 fliperamas. Não faz o mínimo de sentido. E nenhum deles funciona e todos eles são a mesma tela. Será que isso não é só pelo ponto de vista do Gregory? Ele relembrando como é que foi e o que aconteceu? Tem tipo um negócio de karaokê com fliperama. Tipo, isso não faria nenhum sentido. Os barulhos da sala incomodariam os jogadores e os jogadores incomodariam a sala. Não tô dizendo que tô... Ai, meu Deus do céu. Então é desse jeito, será que é? Não, só tô falando que eu parei a pensar. Porque é muito estranho o jeito que esse FNAF foi feito. Ainda mais que uma criança que destrói os outros animatrônicos de uma facilidade que dá até medo. Pô, se era tão fácil destruir os animatrônicos antes, por que a gente não fez isso antes? E lá naquela época, os guardas, como foi revivido, como foi recontado, os guardas morriam, ou os guardas saíam correndo, ou implorava pela própria vida? Tipo, como que naquela época os animatrônicos eram praticamente imortal e agora você dá 2 tapas e os bichos já estão chorando? Não é um pouco esquisito? Enfim, comecei a parar a pensar nessa teoria e acho que a gente precisa de um pouco mais de provas pra ver que talvez FNAF Security Breach se passa meio que pelo ponto de vista do Gregory. Não tô dizendo que aquilo não aconteceu, mas talvez não aconteceu daquela forma. Muito parecido com o FNAF 4, que a gente tá vendo as coisas pelo ponto de vista do Michael Afton e de todo o pesadelo que ele passou com o pai naquela época. Será que a gente não tá vendo isso de novo? Será que não é a mesma coisa? Enfim, o que vocês acham, pessoas? Deixem nos comentários o que vocês acham, deixem nos comentários suas opiniões e tudo mais o que tá acontecendo dentro de FNAF, gostaria de saber muito. Muito obrigado por terem assistido, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre, eu me despeço de vocês e até a próxima.